A gente vê o tempo todo na internet uma série de gurus querendo ensinar como exercer a liderança, como ser o melhor líder. Mas será que existe mesmo uma receita pronta para isso? Você sabia que a primeira função para você ser um grande líder é você aprender a liderar a si mesmo? Não? Então vem com a gente nesse papo. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de a gente começar mais uma super conversa aqui, eu quero pedir, se inscreva aí no canal se você ainda não fez, acione o sininho da rede social, espalha geral, deixe seu like, seu comentário, assim você faz com que mais gente tenha acesso aqui aos nossos papos que vão ao ar todas as terças e quintas às 18 horas. Hoje a nossa conversa aqui é muito especial, eu tenho uma pessoa muito querida aqui da minha trajetória de carreira, minha trajetória corporativa, que acabou se tornando também um amigo. Ele que é um super especialista aí nessa área de gestão organizacional, já passou por grandes empresas, professor, mentor. Então ele tem muita coisa para falar para a gente, de contar esse universo, para onde ele vai e como que a gente pode fazer aí para que esse ambiente de trabalho possa ser cada vez melhor. Américo Figueiredo, que prazer tê-lo aqui, meu cara. Prazer é todo meu, Fernando, uma alegria muito grande estar aqui, uma honra, sobretudo, dividindo aqui esse espaço com você e com os seus telespectadores. Eu fico muito feliz, eu quero até aproveitar o gancho para a gente começar de repente nesse assunto, que você me fez entender quando a gente trabalhou junto, né? E você era meu chefe, mas eu entendi que não era chefe, você era meu líder. Você foi o primeiro cara que eu entendi como líder ali, né? Qual que é a diferença que tem? Tem uma diferença entre ser chefe e líder, né, Américo? Tem muita diferença. Isso tem muito a ver também, Fernando, com os modelos mentais vigentes, não só dentro da empresa, em relação também ao seu corpo diretivo. Você pode ter um modelo mental de comando e controle, e aí normalmente alguém que tem essa postura de chefe, ela acaba se acentuando. Faço o que eu mando, estou pouco preocupado, eventualmente, com as relações, estou mais preocupado em cumprir um conjunto de determinações, regras, procedimentos e pouco preocupado ali com uma relação mais de empatia. Mas à medida que nós vamos avançando o terreno da complexidade, e aí eu sou obrigado a falar de complexidade, Fernando, porque não é mais possível você hoje pretender ser uma empresa competitiva e, consequentemente, ser um executivo competitivo, se você, eventualmente, não evoluir os modelos mentais também, no sentido de que a qualidade do capital humano que nós precisamos tanto hoje em dia para fazer as empresas cada vez mais relevantes no mercado, porque tem uma complexidade instalada nesse ambiente em que nós estamos vivendo nesse século XXI, consequentemente, os paradigmas de gestão empresarial, consequentemente, de liderança, mudaram. Mudaram. Então, hoje, você tem as suas chances de ser mais exitoso na liderança de empreendimentos, grandes empresas, startups que se iniciam, uma variedade de organizações, você necessariamente aumenta as suas chances se você for um líder que compreende essa necessidade de ser mais empático, de você entender a inteligência das pessoas como um recurso estrategicamente indispensável para o sucesso dos empreendimentos. Consequentemente, isso também te leva à compreensão de um modelo mental que a gente chama de mentalidade de crescimento. E aí a gente pode beber da fonte da Carol Dweck. Carol Dweck é uma psicóloga bastante importante da Universidade de Stanford, na Califórnia. Ela faz investigações muito bem feitas a respeito de modelos mentais. Então ela fez estudos com populações de estudantes, ela fez estudos com população de executivos, de religiosos, de governantes, atletas de competição. Que variedade bacana, ela coletou uma amostra muito ampla, Fernando, de estratos da nossa sociedade, mas observando exatamente estes atributos dos modelos mentais. Então, ela percebeu o seguinte: você tem
independentemente da capacidade cognitiva desses indivíduos. Ela avaliou profissionais que estudaram em Harvard, por exemplo, também. Então, são pessoas com uma capacidade cognitiva muito elevada, mas percebeu que uma parte destes grupos apresentavam uma mentalidade fixa. Outra parte importante apresentava a mentalidade de crescimento. Tá. O que tem mentalidade fixa, ele está preso a determinados padrões de comportamento. Eu não aprendo matemática, eu nunca falaria inglês, eu não sou bom para falar em público. Está limitado ali, dentro de uma caixa. Você limita dentro de uma caixa e dali você não sai. Você aceita estar condicionado a esses limitadores. Tá. Em relação aos colegas, ao grupo de mentalidade de crescimento, ela percebeu um traço comum nessas pessoas. Olha, ainda não domino bem a matemática. Ainda eu não falo bem inglês. Ainda eu não falo bem em público. Ainda não. Então não é que eu não falo, eu ainda não. Estou em processo de... E outra característica importante, Fernando, deste grupo de mentalidade de crescimento, são pessoas que estas dificuldades se constituem em desafios. Elas não se constituem em obstáculos que eventualmente impedem você de alocar energia na superação. Pelo contrário, essas pessoas elas se motivam efetivamente com essas dificuldades, com esses objetivos e esses desafios. E um exemplo marcante de utilização deste olhar é a própria Microsoft. Ou seja, a Microsoft tem na gestão do atual CEO, o Satya Nadella, e eu estou dizendo isso porque eu estudei, fiz um estudo de caso, usei o estudo de caso quando eu dava aula no INSPER, usei esse estudo de caso várias vezes com os alunos ali da pós-graduação, a respeito da transformação cultural da Microsoft. Porque nós olhamos hoje a Microsoft como um grande player tecnológico, é um player extraordinário na área de computação em nuvem, né? Tem um braço ali que é o Azure, quer dizer, tem uma evolução tecnológica extraordinária, tremenda. Mas a grande revolução da Microsoft foi no ambiente cultural, a cultura organizacional. Pessoas, né? Pessoas. E o Satya Nadella, o que ele fez? Ele bebeu da fonte da Carol Dweck. Então ele percebeu que a chave de virada da Microsoft foi no sentido de instilar a mentalidade de crescimento, principalmente nas lideranças da Microsoft. Então esse estudo de caso belíssimo, que eu acho que é da Harvard Business School, né, que eu usei lá na minha disciplina no INSPER, é justamente para mostrar que você precisa trabalhar as questões humanas muito mais do que as questões, digamos, processuais, tecnológicas. Não que elas não sejam importantes, lógico que sempre são importantes, mas a chave, o segredo é você exatamente colocar a luz nas pessoas. Você sabe que a inteligência das pessoas é o que vai efetivamente construir vantagem competitiva para as organizações. E eu falo muito de vantagem competitiva porque na Fundação Dom Cabral, onde eu atuo como professor associado e nos campos de liderança, arquitetura organizacional, onde a gente discute toda a estrutura organizacional à luz da estratégia definida pela organização, o RH 4.0, né? Ou seja, essa evolução também na área de gestão de pessoas. Então, quando a gente olha esse conjunto todo, nós vamos nos dando conta de que as fontes de vantagem competitiva de organizações que eram relativamente mais estáveis há alguns anos atrás, com esse aumento de complexidade, esta aceleração que nós estamos percebendo na vida cotidiana. É uma aceleração impulsionada pelas redes sociais, né, pelos aplicativos, por essa tecnologia que está, digamos assim, invadiu as nossas vidas, com todas as vantagens, as suas desvantagens, e ela trouxe, então, uma aceleração e ela trouxe também uma diminuição muito acentuada da construção de vantagem competitiva pelas empresas. E aí tem uma palavra que eu até brinco os executivos que são os meus alunos, né?
falei, olha, vou pedir licença a vocês aqui, também pedir licença aqui à nossa querida audiência, usar a palavra horrorosa da teoria organizacional, que é isomorfismo. Né? É uma palavra horrorosa, eu reconheço, parece bula de remédio, né? Assim, mas o isomorfismo, numa linguagem popular, ele é o jogo da imitação. Ou seja, isomorfismo, eu uso essa metáfora, senhoras, isomorfismo é o jogo da imitação. Tá. Então, as empresas, hoje, por uma questão de sobrevivência, elas têm uma dinâmica de imitação muito mais acentuada, mais rápida, mais presente. Isso está disponível. Você tem hoje uma empresa com uma boa situação, digamos, de caixa, Fernando, ela tem acesso ao estado da arte, da tecnologia, ela tem acesso a fontes de capital, de mais capital ainda, ela tem acesso ao marketing digital, às melhores práticas de comunicação que você domina brilhantemente. Então, essas boas empresas, elas estão, digamos assim, emparelhadas do ponto de vista de acesso aos recursos para a construção de competências organizacionais. Então, assim, do ponto de vista de recursos, elas estão emparelhadas, então é o tal do isomorfismo, um certo jogo de imitação. Né? E aí, uma prática bastante frequente no mundo corporativo, que também você conhece bem, é o tal do benchmark. Mas o benchmark, você está sempre olhando para trás, né? Você está olhando o que o outro fez e você tenta, o máximo que você faz, você emparelha a sua empresa. Sim. Vou fazer um benchmark na empresa e tal. Se inspira e tenta alcançar onde ela já está. Exatamente. Então, o que você consegue é um jogo de emparelhamento. Então, isso é o tal do isomorfismo, essa palavra horrorosa, mas o jogo da imitação. Quando você cai nesse campo de atuação, Fernando, a janela de vantagem competitiva para a sua empresa, ela vai fechando. Então, você fala, poxa, mas como é que eu vou criar diferenciais competitivos da minha empresa em relação com outras empresas? Quais atributos eu uso? Tecnologia? Todas têm. Processos horizontalizados? Todas têm. Marketing digital? Todas têm. A tal da qualidade é nossa obrigação. Aí, se você bobear, nesse ringue, você é colocado no corner da guerra de preços. Você está roubado. Você tem um problema sério aí, entrar nessa guerra de preços. Então, quando a gente olha os fatores humanos, a gestão de pessoas, esta liderança mais empática, essa capacidade desta liderança de conseguir o melhor das pessoas, usando as pessoas no bom sentido para criar essa vantagem competitiva, então você aumenta as chances da sua empresa manter por um certo período uma janela de vantagem competitiva. Então, isso é um campo que a gente estuda muito em estratégia, em desenho organizacional, para saber se o design da nossa empresa, se a estratégia da nossa empresa, se ela está alinhada também com os comportamentos de liderança que são necessários. E aí, essa liderança que impulsiona a mentalidade de crescimento, não que ela seja infalível, é importante a gente, aqui eu não quero passar aqui nenhuma receita, porque seria, digamos assim, desonesto com a nossa audiência. Né? Claro. Ou seja, eu tomo cuidado aqui de não achar que tem uma resposta para tudo. Não tem. Até porque estamos num terreno bastante complexo. Sim. Mas as chances de você conseguir maior grau de sucesso na sua empresa é quando você sabe lidar com as pessoas. Então, eu recomendo sempre para os executivos com quem eu trabalho, com quem eu interajo, são meus alunos, são meus clientes, eu recomendo bastante a importância de você conhecer a natureza humana. E aí, quando nós entramos nesse campo, isso pressupõe também a liderança de si mesmo. Que é algo também que eu falo muito nos programas de desenvolvimento de liderança que eu atuo dentro da Fundação Não Cabral. Né? O que seria isso? É uma espécie de autoconhecimento na área corporativa? Veja, é assim, quando você fala de desenvolvimento de liderança, e isso de certa forma também virou quase que um clichê. Né? Assim, desenvolvimento de liderança... Em todo canto tem algum guru querendo falar disso. Falar disso aí e tal.
Então, assim, e você tem também uma questão que é assim, é uma compreensão de que desenvolvimento de liderança pressupõe que você vai discutir, digamos, os campos funcionais da organização. Finanças, marketing, gestão de pessoas do ponto de vista, digamos, dos seus processos. Mais operacional. Operacional, etc. e tal. Gestão comercial. Veja, está tudo certo. Isso são campos importantíssimos para a formação de um executivo, etc. Mas, quando nós olhamos o campo do desenvolvimento de liderança, Fernando, é importante ter essa compreensão. Nós estamos falando de liderança em quais dimensões? Então, nós procuramos discutir com os executivos o seguinte: olha, você tem 3 dimensões que você deveria considerar. A primeira delas é a liderança de si mesmo. A gente já vai falar sobre ela. Tá. A segunda é a liderança de equipes. A terceira é a liderança de organizações. Ram Charan, que é um guru indiano-americano, ou seja, endeusado, é um grande cara. Bastante nas redes sociais, né? É um grande profissional. Eu, particularmente, até tive o privilégio de estar com ele num evento da própria Nextel, né? Quando nós éramos colegas lá na Nextel International, nos Estados Unidos, ele foi lá conversar conosco uma vez lá, tal. É um grande cara. E ele tem o Pipeline da Liderança, que é um clássico dele. Tem um livro chamado Pipeline da Liderança, em que ele fala justamente dos vários papéis que uma pessoa que se dedica à carreira corporativa, ela supostamente em liderança, ela vai. Então, mas ele fala justamente o primeiro papel é a liderança de si mesmo. Depois, você vai subindo a escadinha até chegar à liderança da corporação. Então, eu estou sintetizando, digamos assim, o Ram Charan em 3 blocos. A liderança de si mesmo, a liderança das equipes e a liderança das organizações, quando você tem uma função bastante abrangente, com várias áreas que se interconectam na organização. Mas voltando à liderança de si mesmo, é assim, esse é um assunto hoje tão gritante do ponto de vista dessa complexidade que as empresas estão vivendo, e aí nós estamos falando também dos conselhos de administração. Eu passei 3 anos na comissão de pessoas do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uma experiência fantástica com diversos colegas excepcionais ali que discutem muito bem a dimensão humana da governança corporativa. É assim, quando você se recusa a olhar para você, como é que você pode pretender ser eficaz na liderança das pessoas? É quase um paradoxo isso. É pouco provável que você vai conseguir ser um líder eficaz com equipes cada vez mais qualificadas, pessoas bem formadas, muito menos ainda se você vai aspirar uma posição de mais acima da organização. Vai ficar muito difícil para você. Então, essa compreensão de si mesmo, e eu sempre tomo cuidado de não esgotar o assunto, não pretendo jamais dizer, olha, faça isso, faça aquilo, porque o caminho do autoconhecimento, ele obedece à individualidade das pessoas. É de cada um, né? É de cada um. Você teve na tua vida um chamado, e você, a partir da forma como esse chamado eventualmente apareceu, pode ser um burnout, pode ser uma depressão, pode ser, digamos, uma frustração com alguma questão, digamos, do seu momento de vida. Ou seja, dia a dia. Exatamente. Né? Uma série de, digamos, de sinais que, eventualmente, eles são como se fossem, assim, alguns gatilhos que levam você a investigar por que eu estou passando por isso. Quando você vai para essa direção, quando você começa a percorrer esse caminho, o Fernando, aí abre-se um portal de descobertas para quem está aberto a isso, extraordinário. Então, isso aconteceu comigo. Então, a minha jornada começou na Nextel ainda, quando você estava lá. Sim, eu lembro. Minha jornada começou lá, e então eu fui por um caminho, eu segui esse caminho por pelo menos 10 anos, até chegar nos dias de hoje, já se vão aí praticamente bem mais de 10 anos
nesse caminho. De modo, então, que você começa a compreender exatamente como que as pessoas elas percebem você. Como que os seus filhos, seus amigos, sua esposa, seu marido, seu parceiro, sua parceira, ou seja, como é que isso acontece? Como é que você é percebido? E aí, muitas vezes, nós temos a oportunidade de refletir aspectos que estão muito vinculados à nossa história de vida. Muitas vezes a história pregressa, lá da tenra infância, que, de certa forma, criaram determinados condicionantes na nossa vida. E esses condicionantes, eles vão se solidificando e eles são incorporados por você na forma pela qual você se relaciona com o mundo. Pode ser agressivo, pode ser mais vaidoso, pode ser irado, pode ser, digamos, orgulhoso, pode ser invejoso, pode ser um bonachão, pode ser uma pessoa amedrontada. Tem vários caracteres aí, vamos dizer, personagens, melhor dizendo, vários personagens que nós chamamos isso de ego, ou seja, o nosso ego que faz parte do nosso aparelho psíquico, aí usando um pouquinho a linguagem da psicologia, talvez da psicanálise, né? Ou seja, adoramos. Você tem aí o id, o ego e o superego. O id, e aqui que os nossos ouvintes me perdoem, mas eu não sou psicólogo, muito menos psiquiatra, né? Mas eu estudei um pouco de psicanálise, então aprendi algumas coisas a respeito disso. E você tem, então, o id é como se fosse, digamos, o alter ego nosso, ou seja, você tem ali o nosso sistema de frenagem, vamos dizer, os nossos freios morais, em que você possa, eventualmente, conter alguns impulsos seus. Então, o id serve para isso. Uma pessoa normal, com um aparelho psíquico normal, ele tem o id como os freios, sistema de freios, né? Coloca limites na nossa atuação. O nosso ego é o nosso aparelho de relacionamento social, de convivência em sociedade. Convivência com os nossos pais, com os nossos familiares, eventualmente com aqueles que foram os nossos genitores na nossa infância. E a partir dessas experiências, este personagem, ele se robustece. Sim. Ele ganha protagonismo e, eventualmente, quando nós aqui, no mundo corporativo, essa pessoa, o ego dela é maior que essa sala, quando a gente brincava com isso, né, Fernando? Nossa, esse é egocêntrico demais. Fazemos vários comentários. Não é? Olha o tamanho do ego. Então, isso aí, esse ego pronunciado, nada mais é do que exatamente estas características que foram importantes para a sobrevivência desta pessoa quando era jovem, criança. Eu digo sobrevivência por quê? Porque o aparelho psíquico ele é tão inteligentemente constituído que ele se adapta às condições do ambiente. Então, para que a criança possa receber o alimento, o carinho, o calor, o aconchego, que são indispensáveis para qualquer criatura humana, muito mais aqui os nossos, né, a nossa humanidade, esta criança, ela percebe o entorno e ela se adapta a isso. Então, eventualmente, se ela precisa chamar mais a atenção do pai, da mãe, do genitor, da genitora, para conseguir estes aspectos que eu mencionei, o aconchego, o alimento, ela vai se conformar de tal maneira, o comportamento dela, no sentido de conquistar a atenção. Vai buscar artifícios para chamar a atenção. Exatamente. Né? E esses artifícios vão formando o ego daquela pessoa. Então, isso é uma inteligência da vida instalada. Perfeito. Mas, na medida que nós vamos exagerando, essas relações, às vezes, podem se tornar, às vezes,
um pouquinho até, eu diria, exageradas ou abusivas, etc. Vai provocando, de certa forma... Daí surgem esses personagens emblemáticos do mundo corporativo. Que, aliás, tem uma... Existem muitos exemplos no mundo corporativo que nós sabemos destes personagens egóicos exaltados, com esses egos pronunciados. E aí, como você tem um ambiente muito propício ao exercício do poder, ao exercício da vaidade, no ambiente corporativo, Fernando, estes comportamentos, eles acabam sendo reforçados. Você que lida muito com o executivo, dá inclusive aula para eles, Américo, isso é muito forte mesmo. Os caras, tem cara que entra numa piração de poder. É muito comum. Né? É muito comum. E aí eu falava do ambiente dos conselhos de administração. Você tem hoje, nos ambientes de conselhos, tanto que o IBGC, por pesquisas, isso começou quando eu estava lá e isso ganhou bastante robustez agora. O IBGC tem práticas de discussões sobre dinâmicas humanas no conselho. Ou seja, você olha hoje o IBGC, você fala, poxa, mas o IBGC lida com governança corporativa, os seus aspectos de compliance, regulatórios, perfeitamente. É um ambiente fortíssimo para isso. Mas não é suficiente você discutir compliance nas questões de governança. Essas dinâmicas humanas, elas fazem diferença no sucesso ou, eventualmente, no não sucesso de conselhos de administração. Por quê? Porque você tem um espaço bastante fértil de acionistas com egos muito protagonizados, muitos, às vezes, com certa dificuldade de lidar com comportamentos contraditórios ao que ele pensa, não aceita, digamos, uma opinião divergente. Como a governança... Com a diversidade, né? Exatamente. Como você tem hoje a governança sendo bastante evoluída, você tem hoje, vamos dizer, um clamor nesses tempos atuais de melhores práticas de governança, não só no Brasil, nos grandes países do mundo, essa agenda de governança... Que está dentro do ESG, né? Inclusive. Que hoje o ESG pronuncia muito mais isso, você tem toda a razão. Isso acaba, digamos assim, colocando mais evidências nesta dinâmica de funcionamento dos conselhos. Por isso que essas questões que eu estou falando da liderança de si mesmo, que tem a ver com você compreender melhor quem é você, olhar o autoconhecimento, uma vez mais, sem nenhuma receita aqui, faça 10 lições, não existe isso. Há vários caminhos para buscar o autoconhecimento. Eu estou, nesse momento, eu trabalho muito no Paraguai, né, pela Fundação Não Cabral. Legal, eu trabalho bastante no Paraguai. Eu vou, pelo menos, uma vez por mês, eu vou no Paraguai. Já a próxima semana estou indo de volta. Não fazer compra, né, Américo? Não, eu não faço compra nem aqui em São Paulo, quanto mais... O Américo continua o mesmo. Isso vale outro episódio. Isso você, né, você lembra, né, sou anti-compras, né? Mas assim, então, várias empresas. E essas questões, uma delas em particular, eu estou ajudando o empresário bem-sucedido de lá, justamente por quê? Porque nós estamos trabalhando a sucessão dele agora. Tá. Mas não é assim... Não é simples. Mais uma vez, ou seja, você lidar com a sucessão de empresas familiares, você vai precisar lidar com o poder, você vai precisar lidar com o papel egóico. Nossa, tudo isso que a gente falou. Exatamente, porque assim, a pessoa, ela aprendeu a viver cercada, digamos assim, de status, de símbolos de poder, todas essas manifestações que o ego gosta. O ego gosta. O maior desafio é você liderar a si mesmo, Fernando. O maior desafio é você liderar a si mesmo. E isso pressupõe que você precisa ter a coragem de, eventualmente, conversar com você, assim, e entender quais são os comportamentos que o seu estilo provoca nas pessoas. Então,
quando você tem, eventualmente, uma posição de muito poder, como essa de um empresário, de um acionista controlador, nesse campo de uma evolução de governança que clama por conselheiros independentes, você chega ali numa organização dessa como conselheiro independente, você não está ali nem um pouco, digamos assim, emocionalmente conectado com a história da família, com os obstáculos. Você fala, olha, isso aqui, porque eu sou um conselheiro independente, não faz sentido. Né? E você vai trazer, isso provoca rupturas importantes. Porque você acaba manifestando um voto contrário àquilo que, eventualmente, o acionista majoritário gostaria que fosse uma unanimidade. Não é. Né? Mas ele, muitas vezes, por força dessa evolução do campo da governança corporativa, ele acaba, pelo porte da empresa, se está com ações em bolsa na B3, Bolsa de Valores daqui de São Paulo, ele se vê obrigado a ter, na composição do seu conselho, conselheiros independentes que não necessariamente comungam, digamos, da visão de mundo dele, da história dele, e aí conflita. Então, quando o IBGC começa a falar das dinâmicas humanas nos conselhos, isso é tocar no campo do autoconhecimento, da liderança de si mesmo. Sim. Por quê? Porque você diminui a tua potência de liderança empática quando você não consegue trabalhar a liderança de si mesmo. Sim. Você diminui a sua potência, a eficácia da sua liderança, digamos, mais empática, fica prejudicada. Você fica com menor potência porque você limita a sua atuação, eventualmente, àqueles aspectos mais, às vezes, transacionais, operacionais, e, eventualmente, não consegue lidar com o contraditório, não consegue lidar com a crítica. Quando nós temos hoje esta sociedade bastante dependente das redes sociais, e eu aqui estou falando por mestre, né? Ou seja, que conhece isso brilhantemente, as pessoas, elas estão em busca de aceitação. Sim, o tempo todo. Elas estão em busca de sucesso, elas estão em busca dos likes, etc. e tal, né? E aí você tem, eu brinquei com você, né? Que eu trouxe até aqui a minha colinha, porque tem aqui um filósofo... quero falar dele, depois então, eu quero ler mais sobre ele. Eu recomendo até para você, para os nossos participantes, é um filósofo sul-coreano que eu gosto bastante. A Revista Exame já entrevistou ele, enfim, é um cara, já tem algumas obras aqui que eu já li algumas e tal. Ele se chama Byung-Chul Han. Tá, depois a gente coloca na descrição também. Isso, porque é até difícil. Mas ele trabalha muito um tema que eu gosto bastante, que é justamente isso que a gente falou agora, que, de certa forma, se acentua nessa sociedade em busca de aceitação, em busca de sucesso a qualquer preço, né? E que é muito pouco aberta à crítica, pouco aberta ao contraditório, que é o excesso de positividade. Então, é a pressão para afastar a negatividade. Então, ele coloca o seguinte, no século XXI, ele denomina isso como uma sociedade sob enfermidade neuronal. A nossa paisagem patológica. Né? Nós estamos olhando o ambiente corporativo, nós estamos olhando o ambiente dos conselhos de administração, nós estamos olhando os ambientes profissionais, as suas diversas manifestações, startups, as grandes empresas, as multinacionais, as empresas brasileiras. Ou seja, tem aí um campo bastante fértil nesse sentido. Características, segundo o filósofo Byung-Chul Han, deste momento de enfermidade, e aí é por isso que, mais uma vez, eu recomendo que as pessoas prestem atenção na liderança de si mesmo, para que olhem para dentro de si. Porque nós estamos sob depressão, transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de déficit de atenção, síndrome da hiperatividade, síndrome do burnout.
Complementando esses dados, eu li uma matéria ontem que o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. É o país com maior nível de ansiedade. Então, mas quando você busca este sucesso a qualquer preço, quando você é julgado muito mais pelo que você tem e menos por quem você é, esse ter, eu preciso ter esse automóvel, eu preciso o tempo ter todo, né? todo esse consumo absurdo, exagerado. Você nunca está no lugar certo. Nunca está no lugar certo. E aí eu costumo brincar, você me acompanha ali também no LinkedIn, é a única rede social que eu uso não nenhuma outra, né? Por opção, né? Por opção, para manter um pouco da minha sanidade mental naquilo que é possível. Eu te entendo perfeitamente, Américo. Naquilo que é possível, né, meu prezado? Mas é assim, eu costumo dizer o seguinte, você não encontra fracassados no LinkedIn. Não. Você não encontra pessoas despreparadas, você só encontra bem-sucedidos, brilhantes, com a fórmula mágica para tudo, ou seja, isso não é normal. Então, e sabe o que eu percebi, Américo? Eu que costumo postar bastante lá, quando eu faço algum post questionando isso, eu acho que até por medo as pessoas têm medo até de se relacionar com o post, de interagir com o post. Claro. Agora, quando eu faço um post, ai gente, a semana foi ótima, tudo mais, todo mundo quer comentar, todo mundo quer compartilhar. Exatamente. Mas é isso aí, é isso que eu estou dizendo, mas isso acaba sendo um jogo de imagens. Sim. Né? Ou seja, e aí por quê? Porque você 100% do seu tempo, você é cobrado por esse excesso de positividade, que o Bill Shuhan trata muito bem no livro dele, que é um livro que ele escreveu, que chama Sociedade do Conhecimento. Né? Então, estados patológicos devidos ao excesso de positividade, esgotamento, exaustão, sufocamento, e provoca uma violência de natureza neuronal e produz o que com isso? Depressivos e fracassados. Olha só, mano. Então, por isso que eu chamo a atenção dessa necessidade de que os profissionais, principalmente aqueles que são ambiciosos para buscarem o sucesso executivo, protagonismo executivo, que o mais cedo possível trabalhem a liderança de si mesmo. Procure entender os seus mecanismos de proeminência do ego. E entenda que são só os deles, né? Isso é individual. É individual. Por isso que eu estou dizendo, não há como você, digamos, generalizar uma fórmula, um caminho. Assim, você tem vários caminhos. Alguns fazem práticas de meditação, que é fantástico. Alguns buscam na yoga também respostas para poder eventualmente compreender melhor quem é nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, por que eu sou assim. E aí, quando você avança verdadeiramente nesse caminho do autoconhecimento, você descobre tesouros que todos nós temos. Sem dúvida. Todos nós temos o que nós chamamos da nossa essência. Veja. Foi o que a gente estava falando no início, né? Exatamente. Quando você hoje me vê falando sobre educação executiva, isso é parte da minha essência. Eu tenho uma essência de educador. E é gozado porque eu sempre fui um executivo de bom nível, sempre fui uma pessoa bem-sucedida nas empresas por onde eu passei, sempre fui respeitado, sempre tive ótimas oportunidades. E é interessante, quando você olha o filme da minha carreira, você vai perceber um traço comum. Na maioria das empresas onde eu passei, Fernando, eu fui reconhecido por formar boas equipes, por não tem dúvida. Desenvolver as pessoas. Eu lembro, Américo, que eu tinha uma dúvida, isso era legal para vocês entenderem, né? A gente trabalhou junto na Nextel, o Américo era VP lá de recursos humanos, eu tinha entrado como coordenador de comunicação. E eu ia até a sala do Américo para tirar dúvida, pedir aconselhamento, e ele tinha esse lado professoral desde então, né, Américo? Então, e assim, aí é o meu, vamos dizer, uma... Porta aberta para receber um coordenador todo ali, né? mundo, assim, é uma maior satisfação. Né? Maior satisfação, por quê? Porque isso, a meu ver, é
é o que eu procuro orientar, e com todo respeito, jamais querendo aqui esgotar o assunto, como eu falei, jamais dizer às pessoas o que elas precisam fazer, Fernando, mas esse é um comportamento de quem está responsável pela função de gestão de pessoas que eu recomendo. Sim. Sempre, até hoje eu recomendo isso. Para quem quer uma carreira na área de gestão de pessoas, eu recomendo que tenha essa atitude. Ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas e você conhecer os talentos onde eles estão. Porque hoje nós vivemos uma escassez ainda maior de talentos, Fernando. No Brasil e no mundo. Assim, com essa aceleração digital, isso virou um abismo nas organizações. Mas a rotatividade alta também? Rotatividade muito alta, por quê? Porque você tem hoje, infelizmente, cada vez mais, isso eu trato também nas empresas, eu abordo isso nos programas de desenvolvimento de liderança em que eu participo e nas orientações que eu faço nas empresas, para que você tenha empresas com espaços de segurança psicológica. Quando você não tem ambientes percebidos como sendo psicologicamente seguros, isso gera um grau de desconfiança muito grande. Então, as relações de confiança, elas ficam comprometidas. Sim. E uma das competências de alavancagem de carreira executiva é a construção de relações de confiança. Se você não é capaz de construir relações de confiança e credibilidade, então você entra num campo que a gente chama de leadership derailment, que é um termo também que a gente usa em gestão de talentos, que nada mais é do que o descarrilar como um trem da carreira executiva. Mesmo indivíduos com uma grande capacidade cognitiva, experts funcionais, eles podem eventualmente, como um trem, sair do trilho, descarrilar, porque não tem essa capacidade de desenvolver relações de confiança. E esses executivos com posições importantes nas empresas, Fernando, eles acabam contribuindo para essa percepção de falta de confiança. Eu entrar na sala desse VP, você é louco, eu saio de lá, o cara me janta lá, né? Saio sem pernas. Então, tem aquela visão antiga do chefe, né? Não quero nem encontrar meu chefe, não fugir dele na hora do almoço. Então, mas esse é o chefe comando e controle, não é esse líder empático que a gente está falando, não é? Ou seja, e aí, vamos dizer, eu sei que não é tão simples assim, mas, obviamente, é o caminho que eu recomendo que as pessoas elas reflitam. Então, se você tem, digamos, um modelo mental, aí de novo de volta para os modelos mentais. Você rotula as pessoas. Essa pessoa, ela está num nível que eu não falo com quem não está no meu nível. Você tem gente já hoje... tem um problema sério. Já tem um problema sério em relação à tal da hierarquia. Sim. Com essas organizações em formatos mais ágeis, essa transversalidade, essa horizontalidade da organização, ela se pronunciou ainda mais por forças da competição mais intensa que a tecnologia acabou trazendo para o jogo competitivo. Modelos de negócios hoje cada vez mais impactados pelos avanços tecnológicos. Quando você atualiza o seu modelo de negócios a partir do uso das novas tecnologias existentes, você começa a perceber que este modelo mais hierarquizado, cheio de camadas, mais lento, ele não dá respostas. Nossa, sei bem. Não dá resposta. E aí isso quebra esse paradigma do tal do chefe, do tal do executivo, do líder, comando e controle, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso são cada vez mais artigo em extinção. Essas pessoas estão morrendo. Tomara, viu, Américo, que em outra empresa que eu trabalhei, por exemplo, eu ia em determinadas reuniões que tinha o pessoal mais do corpo diretivo, eu era considerado assim, você vai lá, mas você não pode falar nada, tá? Você só vai ouvir. Isso aí é até um desrespeito. Se nós, mais uma vez, estamos falando sobre a inteligência coletiva. Né? E assim, eu tive o privilégio de trabalhar na PricewaterhouseCoopers, né? E aí faço aqui uma propaganda aqui ao meu querido ex-chefe, o José Luiz Rossi, né?
foi meu chefe 2 vezes, na PwC e depois na IBM. E hoje, se eu não estou equivocado, hoje ele é tão competente que ele preside a Serasa Experience em Londres, né? É um brilhante, é um dos caras que eu mais também admirei, juntamente com o Sérgio Chay também, que é outro que eu tenho um carinho enorme e uma enorme admiração por ele também. O nosso CEO da Nextel. Porque são indivíduos que conhecem da natureza humana. Né? Eles sabem. Então, eu lembro bem quantas vezes eu, na minha, digamos, ingenuidade, né, eu ia dormir, na época da PwC, pensando, falei, meu Deus do céu, mas como é que nós vamos resolver isso, aquilo? E aí, de repente, o Zé Luiz reunia ali o grupo de sócios, os diretores, etc., que eu fazia parte. Aí você vê essa inteligência se pronunciando. Me tranquilizando. Meu amigo, aí você, quando você usa a inteligência das pessoas, a solução aparece. Então, isso para mim assim, é fascinante isso, porque você tem a evidência mais concreta de que vale a pena você usar inteligentemente a inteligência das pessoas. Então, quando nós percebemos por essas práticas egóicas de manifestações de poder ou de vaidade, esses comportamentos que todos nós, seres humanos, temos, nos ambientes corporativos, Fernando, isso acaba reduzindo a potência de usar a inteligência em prol da superação dos objetivos, de contornar os obstáculos, de efetivamente entregar uma proposta de valor compatível com o segmento de mercado onde a sua empresa opera. Não é? Então, as boas práticas de liderança, elas envolvem as pessoas em torno desta inteligência coletiva. Agora, quando você subestima a inteligência das pessoas, esse é o pior lugar que você poderia estar como executivo, como líder. É o pior lugar que você poderia estar. Agora, com a sua experiência em cursos humanos, Américo, o que você aconselharia para, então, um liderado, um executivo que tem um líder com esse tipo de comportamento, né? Que às vezes até acaba cometendo uma série de assédios morais, esse tipo de coisa. Porque às vezes a gente ou normatiza que o chefe é assim, como eu falei, ou então a gente fica com receio, poxa, mas se eu falar alguma coisa para alguém aqui, eu posso perder meu emprego. Como agir dentro de uma organização quando você está sendo impactado de maneira negativa? Então... Para não simplesmente desistir logo de cara, né? Que muita gente simplesmente vai procurar outro emprego. Assim, quando eu discuto, por exemplo, arquitetura organizacional nas empresas que eu atendo ali pela Fundação Dom Cabral, uma das primeiras recomendações, antes de começar o trabalho, eu pergunto sobre a área de pessoas. Quem lidera, qual é o grau de maturidade organizacional presente naquela empresa. Eu tenho um documento diagnóstico, tenho um questionário grande, que eu aplico sempre com cuidado, dizer, olha, não há resposta certa e errada, e não há mesmo. Claro. Né? Eu apenas, a partir das respostas, eu tenho uma percepção boa sobre o grau de maturidade organizacional. Dependendo da estratégia desenhada, e eu parto sempre da estratégia. A Fundação trabalha muito estratégia de empresas, né? E eu costumo brincar com as empresas dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com essa sua estratégia. Isso aí eu parti do pressuposto que vocês discutiram bastante, vocês deliberaram sobre essa estratégia e está tudo certo. Agora, para a execução dessa estratégia, essa arquitetura organizacional que nós vamos precisar, digamos assim, colocar de pé, ela vai precisar de uma liderança em gestão de pessoas moderna. Moderna. Por quê? Porque normalmente as estratégias são bastante ambiciosas. Então, se você tem uma empresa que tem estratégia competitiva agressiva, metas importantes, você vai precisar ter, digamos, mudança de patamar na liderança de pessoas. E aí, se você tem um RH que é absolutamente mais transacional, é pouco provável que esses ambientes que têm essas práticas, digamos,
bastante desagradáveis que você menciona, e nós temos grandes empresas com práticas assim. Né? Algumas vezes isso acaba saindo na mídia. O LinkedIn acompanha de vez em quando alguns acidentes de percurso que reverberam nas mídias sociais, nas redes sociais. Sim. Então, é assim, isso representa também modelos mentais dos empresários, dos executivos. Né? Então, não é uma... Assim, eu estou tentando dizer que não é uma resposta fácil essa aqui para você, tá certo? Se você é um empresário que tem consciência sobre o papel da sua organização no mercado, se você tem consciência das dificuldades que você terá que enfrentar para a execução dessa estratégia que nós aqui desenhamos em conjunto e vocês aprovaram, então nós vamos precisar entender que, olha, eu preciso reforçar, digamos, esse pilar de pessoas aqui na minha organização. Consequentemente, eu vou precisar ter alguém e proteger esse ambiente para que ele seja um ambiente mais arejado para essas discussões. Liderança de si mesmo, ambiente de... E o RH tem um guardião confiável para isso. Ele precisa ter o RH, ele precisa ser, digamos assim, como se fosse aquele consigliere italiano, que é como se fosse um conselheiro mora ali, do primeiro empresário, do diretor-geral, do CEO. Ele precisa ser o alter ego, né? Que a gente falou do id, ego, superego, né? Então, o alter ego, quer dizer, aqueles freios, ele é aquela voz que fala aquilo que o empresário precisa ouvir. Olha, isso aqui pega mal. O cara tem que ouvir, né? Pega mal. Ele até pode ficar aborrecido com você, porque normalmente nós ficamos, quando o nosso ego, voltando agora ao aparelho psíquico, o nosso ego não gosta do superego. Porque ele se pronuncia, ele tem comando 24 horas do dia sobre nós. E também tem aí o id, o ego, o superego. E o id é o do nosso inconsciente, que eu esqueci de falar lá. O nosso inconsciente sabe lá o que vem lá de dentro. Entendeu? Então, aí, se eventualmente o nosso ego ele fica empolgado com as pressões que saem do inconsciente e aquilo começa a se manifestar nos ambientes de poder, de vaidade, vira um perigo. Né? Então, o RH, quando eventualmente ele se vê diante de um primeiro dirigente, diretor-geral, um CEO, um presidente, gerente geral, quem é o número 1 da organização, diante de um personagem com esses comportamentos, ele vai agir como um alter ego. Né? Mas isso também pressupõe que este executivo de pessoas, ele também tenha que ter, vamos dizer, um grau de conhecimento de si mesmo adequado. Ele também precisa ser alguém maduro, ele precisa ser alguém preparado. Ele não pode entrar em disputas egóicas. Ou seja, vamos disputar aqui quem é mais vaidoso. Vamos disputar aqui quem é mais competente. Então, esses jogos de manipulação, eles são muito presentes em ambientes, principalmente ambientes sofisticados. De empresas mais desenvolvidas, etc. E tal. Mas é assim, na medida em que nós vamos, o seu canal é um canal importantíssimo para dar voz a que essas empresas elas comecem a refletir um pouco a respeito, puxa, como é que eu posso melhorar a capacidade de liderança da minha empresa, dos meus executivos, dos meus supervisores, todos os colegas que compõem o time de gestão da nossa empresa, como que eu posso ser um executivo melhor, como é que eu posso ser uma pessoa melhor. Então, isso tudo ajuda a que estas condições para a criação de ambientes psicologicamente seguros aconteçam. Por quê? Porque nós temos, eventualmente, nesse campo, hoje em dia, vários estudos, Fernando, muita investigação da academia, né, a respeito da importância de que empresas tenham um cuidado em criar ambientes menos tóxicos. Essa toxina, ela não só agride metabolicamente as pessoas,
psicologicamente ela destrói muitas pessoas, como ela reduz a potência de desempenho da organização. Totalmente. Então aí... Nível de engajamento. E aí engajamento é outro marco importante que eu costumo discutir com as empresas. Há uma diferença entre a empresa medir clima organizacional e a empresa medir engajamento. Sim. Aliás, a Nextel a gente passou por essa fase e é muito difícil você sair de clima organizacional para engajamento. É muito difícil, Fernando. Porque, assim, clima organizacional, numa escala de 0 a 100, digamos assim, eu pergunto quão satisfeito você está. Eu estou 80%, eu estou 85%, está tudo certo. Legal, você está satisfeito com o trabalho? Estou satisfeito. Agora, está engajado? Não necessariamente. Mas como é que pode ser isso? A pessoa que está satisfeita, olha, o edifício é legal, o endereço da empresa é bacana. O pessoal aqui que eu gosto. O pessoal que eu gosto, são meus amigos, gente boa, as condições de infraestrutura são boas, os benefícios são ótimos, o salário é muito bom, é perto da minha casa, é uma empresa legal, mas não necessariamente eu tenho disposição de motivação intrínseca de colocar energia adicional para fazer aqui o que a gente chama um esforço extra. Fazer um pouco a mais adiante ali do que já está. Exatamente. Então, aí... E quando empresas que têm alto grau de engajamento são empresas que os colaboradores, eles, assim, de uma maneira espontânea, eles recomendam a empresa. Quando você tem só clima organizacional, não necessariamente. Né? Então, assim, às vezes os comentários não são muito bons, a politicagem lá, tal, aí tem uma panelinha, não, tudo isso aí são detratores, né? E dá até para a gente usar o NPS, né? Você lembra de discutir lá na Nextel, lá, né? Usar o NPS para você medir, digamos, o NPS das suas ações, né? Os promotores... Com propósito, né? Hoje, você está na causa e no propósito, a empresa ter aquilo e você entender aquilo como de fato sendo também para você. Exatamente. Né? Hoje em dia, você falou uma palavra importantíssima. Você traz para o campo aqui, veja que a gente tem aqui vai abrindo aqui, né? Depois você vai fechando aí, né, Fernando? Mas você pode... Hoje, propósito é uma das alavancas que empresas bem relevantes estão começando a prestar mais atenção. Por quê? Porque para fazer frente a esse fenômeno que você comentou, da alta rotatividade... Os jovens estão mais atrás de uma empresa com propósito do que do próprio salário. Então, se você tem ambientes que são tóxicos, se você tem ambientes que são percebidos como de propósito, digamos assim, equivocado ou, eventualmente, desalinhados com os tempos atuais, isso joga contra você. Não é? Então, tem um desafio grande aí. Agora, também, da mesma maneira como nós temos hoje muita propaganda desonesta em relação às práticas de ESG, que virou aí também um campo assim bastante... Do greenwashing, a gente chama... Eu brincava lá na GV, quando eu estudei um ano lá no doutorado lá também, até acabei escrevendo um artigo sobre isso, né? Que é o POP Management, né? Que a gente usa muito na GV, usa muito o POP Management, né? Ou seja, então é assim, é a contigo executivo. A gente brincava, né? É a contigo executivo. Então o cara ali leu 2 páginas da exame, achou que domina tudo, etc, e sai falando um monte de coisa. Então tem muita fumaça nesse negócio. Então essa questão, digamos, de você também criar condições de empresas alinhadas a propósitos relevantes, isso tem uma força de transformação e de engajamento muito grande. E, consequentemente, isso aumenta o quê? A tua chance de manter a sua empresa em relevância mercadológica. Fernando, eu falo 10 em cada 10 empresas que eu atendo, eu falo, nós estamos vivendo uma crise de relevância das empresas e uma crise de relevância das carreiras profissionais. Se você, profissional, não prestar atenção no que faz você ser um profissional relevante hoje e para a frente, se a sua empresa não é percebida como uma empresa relevante, você tem um sério problema.
Essa recuperação que o Satya Nadella fez na Microsoft, e esse estudo de caso que eu me referi no início, é belíssimo, porque o estudo de caso mostra o seguinte: por uns 15 anos, Fernando, as ações da Microsoft ficaram estabilizadas em $20. Você vê lá o gráfico, é impressionante. 15 anos, se não me falha a memória, as ações estacionadas no valor, no patamar de $20. A empresa vendendo o sistema operacional Windows, é uma maquininha de vendas de pacote Office, e é isso aí. Pronto. Então, quando você se a sua empresa tem ações em bolsa, essa é a vantagem do mercado americano, porque ele é mais maduro do que o mercado brasileiro. Sim. E aí, então, você tem, digamos, um feedback do mercado a respeito da relevância da sua empresa. Quando você tem o mercado dizendo, olha, a sua empresa não vale mais do que $20 a ação, ela está dizendo, a sua relevância se limita a isso aí. Então, vai chegar uma hora que os sistemas mudam, eventualmente, aquele cash call, aquela vaca leiteira que você tinha vendendo sistemas operacionais Windows, se esgota e você fecha a Microsoft. Né? Então, o Satya Nadella, o que ele fez? Ele percebeu isso, mas percebeu que para fazer essa mudança, ele precisava também mudar os modelos mentais vigentes. Uma empresa tóxica, isso está no estudo de caso, não sou eu que estou dizendo. Né? A empresa tem até lá uma figura. Sim, eu cheguei a ver. O organograma deles, eles fizeram uma figura ali, achei muito engraçado no estudo de caso. Então você tem um revólver, cada área tem um revólver apontando para outra. Né? Então, a estrutura organizacional, ela tem os revólverzinhos ali, né? Como se cada um... E uma prática de considerar o colega burro. Né? Eles agrediam as pessoas. Mas você é uma pergunta burra. Então, isso limitava as pessoas de até fazerem perguntas. Porque todo mundo... Imagina, eu fazer uma pergunta, o cara me chamar de burro. Isso é gravíssimo. É gravíssimo, deselegante, e isso inibe, digamos, e aí isso torna um ambiente psicologicamente inseguro, consequentemente tóxico e absolutamente incapaz de dar essa virada de chave para manter a companhia mais relevante no mercado. Então aí... Hoje em dia uma empresa assim vai ser irrelevante. Irrelevante e vai à extinção. Então, hoje, se você olha a ação da Microsoft, é mais de $100. Ou seja, a empresa hoje ela voltou para o jogo com uma força extraordinária no campo da computação em nuvem, principalmente, e avançando a passos largos, inteligência artificial. A passos largos, né? Inteligência artificial, então, ela está no jogo hoje, de certa forma, já assim, batendo de frente com a IBM, inclusive. Né? Então, assim, isso mostra efetivamente a importância de você, como empresário, como executivo, você tem que se responsabilizar. Eu falo para as pessoas, para os executivos, você tem que se responsabilizar pela relevância da sua empresa no mercado. Se ela perder relevância, a culpa é sua. Sim. Entendeu? Então não adianta ficar botando a culpa no governo. Isso aí é um jogo de fumaça. Ou seja, você está fugindo à sua responsabilidade. Então, por isso que eu recomendo que as pessoas, antes de mais nada, cuidem de si. Aprendam a desenvolver a liderança de si mesmo. É difícil. Né? Eu mesmo tomo um puxão de orelha todo dia. Ou seja, eu escorrego, né? Tenho milhões de falhas, né? E meu ego se pronuncia. Mas hoje, graças a tudo que eu fiz, eu percebo quando é o meu ego que está se pronunciando. Eu falo, opa, aqui ele está querendo... Né? Eu escorrego, eu volto, né? Opa, né? De fato, reconheço e tal. Né? Mas quando você não tem, digamos assim, esse treino, vamos dizer assim, porque você foge de olhar a você mesmo e a cuidar de você, em alguns casos até terapeuticamente. Eu recomendo muito isso. As pessoas deveriam ter aí, digamos, uma abertura muito tranquila nos ambientes empresariais para usar as práticas terapêuticas. Sim. Foi onde eu encontrei meu propósito, a gente estava falando aqui antes de começar. Exatamente, né, Fernando? Então é um pouco isso, né, meu prezado? Assim, tem aí um... Né? Pô, Américo, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Vou usar aquele clichê, a gente tinha tanta coisa para falar ainda, mas vai bom porque a gente pode remarcar aí, marcar outras vezes para a gente conversar aqui. Com o maior prazer. Sempre um aprendizado. Eu estou tendo aqui um momento de compartilhar com os ouvintes de flashback, né? De tantas manhãs que a gente ficava juntos lá, trocando ideia, né? E trocando conhecimento. Pô, eu aprendi pra caramba com você, cara. Só tenho a agradecer. E assim, eu que agradeço o espaço aqui que você
gentilmente me cedeu, agradecendo aqui a nossa audiência e uma satisfação aqui de estar com vocês, desejando a todos aí sucesso, e no que eu puder ajudar, conte fala comigo. pra gente aí, Américo, como te achar, como que você tá lá no LinkedIn? Então, meu nome é Américo Rodrigues de Figueiredo. Se você digitar lá, é muito fácil encontrar no LinkedIn os meus dados. Tem toda a minha carreira lá no LinkedIn, toda ela, desde o meu primeiro trabalho até onde eu atuo atualmente, né? Eu atualmente estou como professor associado da Fundação Dom Cabral. Eu atuo nos campos de arquitetura organizacional, desenvolvimento de liderança, gestão de pessoas. Também atuo em mentoria. Então tem a minha consultoria também, que eu atuo também como mentor executivo, também ajudando pessoas em momentos de transição de carreira, mudanças de perspectivas, de planos também. Adoro a academia, então ali hoje me dedico ao meu doutorado também na PUC São Paulo, na área no programa que a gente chama lá o TID, que é o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Atuo na linha de pesquisa de inteligência artificial e gestão, então com foco na indústria 4.0, né? E olhando. É um episódio inteiro, hein, Américo? Esse é um episódio inteiro. Isso aí até fica aqui a minha provocação carinhosa ao amigo para falarmos um pouco sobre isso, né? Precisamos, né? Ontem eu estive num evento, a VDI, que é uma associação dos engenheiros alemães e brasileiros, né? Uma instituição alemã que se dedica ao estudo da indústria 4.0. Foi uma discussão ontem belíssima sobre a Embraer, né, por exemplo. Então, a gente tivemos ontem o privilégio, né, de discutir um pouco lá com o colega responsável por essa área de evolução tecnológica dentro da Embraer. Então, isso também me interessa bastante, porque o Brasil precisa ganhar robustez na indústria. O Brasil precisa disso, isso é uma questão também que eu escrevo, estudo também, né, a respeito disso. Então também legal. Aí é um campo também que eu acabo prestando bastante atenção. Então veja que estou aí, vamos dizer assim, em várias frentes aí de atuação, mas no muito LinkedIn todo mundo encontra certinho os meus dados, aí tudo isso está lá, os meus artigos publicados. Vamos voltar a falar. Tá se bom? Você que está ouvindo aí, eventualmente foi meu liderado, qualquer coisa é culpa dele, tá? Aprendi tudo com ele. Que isso. Um abraço a vocês, muito obrigado. Valeu. Obrigado a você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha geral, compartilha com os amigos, com a família e dê o seu like, o comentário. Isso ajuda a gente a colocar lá em cima, no topo da rede social, o nosso conteúdo para mais gente ter acesso. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.